A ideia agora é, em grande grupo, um porta-voz dizer só telegraficamente também o que é que tema escolheu e 2 ou 3 ideias rápidas do que colheu no pequeno grupo. Eu depois vou abrir aqui só um fórum generalista do género, há aqui uma pergunta que eu tenho que às vezes os miúdos me fazem, que tem ou não a ver com coisas que falámos hoje aqui, que me dava jeito de ter um pequeno subsídio, uma coisa desse género, e podemos conversar um pouco sobre isso, e depois faremos os encontros de grupo com a mesma agenda. A agenda é a mesma, escolher um tema, que pode ser o mesmo que ficou incompleto de manhã ou um outro, e verem as perguntas que ali estão ou outras e partilharem entre vós as vossas experiências de pessoa e de catequista e mastigar isso, e depois retomaremos um fórum assim em roda grande outra vez às 16 horas. Está bem? Estão de acordo? Muito bem. Então agora eu pedia que alguém do grupo 1 nos dissesse pelo menos qual foi o tema que escolheram e, enfim, se deu para colher alguma coisa, uma ou outra ideia sobre isso. Então o tema que nós nos debruçámos ao fim de um longo debate foi o tema sobre a ciência ajuda a enquadrar o fenómeno com as aparições de Fátima. Não deu muito para debater, falámos pouco ou quase nada. Julgo aqui o Fátima estamos a falar numa situação simbólica, porque poderemos alongar isto a outros temas como o milagre em si, não só de Fátima. Daquilo que se poderá tirar daqui, assim, à primeira vista, porque como estava a dizer, não debatemos grande coisa. O que significa, na primeira questão, por exemplo, se a Nossa Senhora apareceu em Fátima. Eu presumo que sim. A minha convicção é sim. Se os pastorinhos viram, se não viram, se isto foi só um fenómeno interno, se isso poderemos considerar um milagre, tendo em conta aquilo que foi debatido e que foi falado aqui na parte inicial, se um milagre é uma coisa que nos espanta, eu julgo que se aqueles 3 pastorinhos espantou, não é? Julgo que sim, foi um milagre. Da maneira que hoje, na atualidade, movimenta multidões e a fé de milhares de pessoas ou milhões, julgo que continua a comprovar-se que é um milagre, mas um milagre interno de cada um de nós que tem a fé de ir àquele local. Se o Sol terá girado, se girou, se não girou, se houve um fenómeno, pelos relatos que se ouvem da altura, julgo que aconteceu. Se pode considerar milagre isso, não sei, foi um fenómeno que aconteceu, que porventura a ciência poderá ajudar a explicar melhor. No termo em si de milagre, é aquilo que me disse. O maior milagre foi um interno, a mensagem que passou, uma mensagem de fé, de esperança, de um futuro mais promissor, se tivermos essa fé e essa crença de sermos melhores e melhorarmos todos os dias, se seguirmos os ensinamentos que Jesus Cristo nos passou e que a Bíblia nos fala. E julgo que sim, que o grande milagre foi este, não é? A relação de nós próximos, de nós próprios, e de termos esta fé que nos motive a sermos melhores e a fazer, neste caso, das nossas crianças que acompanhamos, não diria diariamente, mas semanalmente, amanhã serem adultos e serem seres humanos mais puros e mais sãos de coração. E acho que o essencial é isto. Não sei se alguns colegas têm alguma coisa a dizer, porque não debatemos grande coisa. Muito bem. Mas acho que o essencial... O tema é quente, interessante e muito recorrente, não é? E de facto, acho que disse bem, deixa-me intensificar ainda um bocadinho mais alguma eventual nova perspectiva sobre isto, um subsídio científico. Quando nós dizemos ver, podemos dizer, pode-se ver várias coisas. Imagine, eu, por exemplo, quando sonho, vejo experiências, cenários e até alguns fenómenos de psicoterapia mais psicanalítica, mais freudiana, até usam com bastante intensidade o sonho como ferramenta para depois trabalhar psicologicamente a pessoa. E, portanto, eu posso ver porque sonho, por exemplo, ou porque imagino,
fenómenos, por exemplo, de privação alimentar, de anorexia aguda, às vezes também levam, ou fenómenos de algum transtorno psiquiátrico, levam às vezes a termos visões. E hoje em dia ninguém esconde que, obviamente, muitos fenómenos místicos de santidade associados ao passado terão tido essa motivação, inclusive a anorética, muitas vezes até associada a uma alimentação com coisas que se sabe hoje que tinham alguns ingredientes parecidos com cogumelos e outras coisas que hoje se tomam para delirar, e portanto pode haver uma explicabilidade claramente científica, diria eu, em relação ao passado e o presente de algumas visões, não é? Pode-se ver dessa maneira e pode-se ver diretamente, fisicamente, porque a coisa está a acontecer mesmo, e se lá tivesse uma câmara de filmar, a filmar, veria, ok? São pelo menos duas formas diferentes de ver. O grande critério, o que importa nestes fenómenos, enfim, essa é a dama que eu defendo aqui, não é a explicabilidade ou não explicabilidade. É o tal sentido de transformar em vida, e em vida positiva e em vida cristã, determinado fenómeno, com impacto, no caso de Fátima, cultural, religioso, marcantíssimo. E depois separar o trigo do joio. E aí nós podemos ter estilos diferentes. Há tantas moradas para os cristãos quanto pessoas. Se me perguntarem a mim, mas vale o que vale, eu sou daqueles que acho que uma câmara de filmar em Fátima em 1913 não apanhava lá a Nossa Senhora em cima de uma árvore. Agora, isso não torna, no meu caso, não me torna nem mais nem menos fé em Fátima ou noutra coisa do que qualquer pessoa que ache o contrário de mim. O grande critério é se eu bebo positivamente uma mensagem de simplicidade, de crianças, de conversão, ou se não bebo. E, portanto, separar aqui o trigo do joio. Há fenómenos culturais de Fátima belos, de aglomeração, de povo diferente que caminha, de igreja, como há sinais mais duvidosos. Eu sou muito sensível pela negativa, por algumas dinâmicas de promessa que me parecem excessivamente negociais e manipulativas de um Deus que não precisa... Reparem, Deus grita e eu só tenho que pedir que eu escute, e portanto o Deus do toma lá dá cá, promessa a troco de não sei o quê, como devem perceber, a mim não diz grande coisa. Admito que haja traços de fé por quem joga assim, eu não jogo assim de facto, e em alguns casos posso admitir no diálogo com os meus amigos não crentes que Fátima é também potencialmente um fenómeno contratestemunhal também, não é? Portanto, é as duas coisas ao mesmo tempo, como muitas coisas em igreja, não é? E portanto, separar aqui o trigo do joio, mas estou muito alinhado nesse assunto, e acho que em catequese se deve sublinhar a perspectiva que foi aqui acabada de dizer. Portanto, o importante, o tal simbólico miraculoso é na vida, não é? E este é o grande critério. Fala-me de um Deus de amor. Depois há vestígios ali de linguagens nos textos do segredo que têm ainda algumas coisas, quanto a mim, um pouco duvidosas. A forma como as metáforas do inferno aparecem, às vezes, enfim, temos que fazer... Nós, como temos que fazer uma exegese da Bíblia, de um livro que foi escrito há 2000 anos, temos que fazer a exegese de um texto escrito em 1900 e pouco, não é? Com os critérios que existiam, com uma linguagem que hoje, quanto a mim, tem que ser redita. Aquela linguagem não é muito cativante, não é? Em alguns níveis, nomeadamente num certo abuso do inferno que há em alguns vestígios que podem ser mal lidos como de um Deus castigador. Mas pronto, a gente vai buscar ali o amor, a congregação e, portanto... Agora, quer em relação a este aspecto, quer em outros, nós podemos, lá está, na tal tensão, a tensão entre a fisicalidade de uma coisa e o seu valor simbólico, cada um adquire o seu estilo. Eu estou numa fase de vida em que, de facto, me desequilibro ligeiramente e não me importa muito a ideia da fisicalidade do que aconteceu, mas mais o valor simbólico que converte em vida e que nos converte para pessoas melhores. Está bem, muito bem. Então, e o grupo 2? Nós descrevemos o último tema sobre a crença e a não crença. Nós também só ficámos pela análise do texto e começámos a trabalhar um bocadinho a primeira pergunta, mas ainda muito por alto. Então, os tópicos que nós salientámos do primeiro texto sobre a crença e a não crença e aquilo que divide as pessoas que acreditam e não acreditam, é que para ambas as partes não se deve forçar argumentos. Devemos promover uma escuta genuína
para aqueles que acreditam, não devem ter uma imagem cristalizada de Deus. Essa imagem deve evoluir consoante nós evoluímos, essa imagem e esse pensamento também deve evoluir. E devemos ouvir sem preconceito, sem uma ideia pré-feita daquela pessoa, daquilo que ela acredita, porque a verdade de Deus pode ser a nossa verdade amanhã e a nossa verdade não é absoluta. E é necessária uma racionalidade no nosso pensamento, quer para aqueles que acreditam, quer para aqueles que não acreditam. É necessário ter os pés assentes na terra e justificar e argumentar de uma forma coerente aquilo em que acreditamos. Muito bem. Vocês depois, se avançassem nesse tema, há um aspecto muito engraçado nas entrelinhas, que é esta ideia de não querermos converter ninguém. Não, nem colegas de trabalho, nem filhos, ninguém converte ninguém. Eu ando aí há uns anos largos a tentar converter uma criatura apenas e preocupo-me com essa e não tem sido fácil, porque sou eu próprio. De resto, em relação a converter mais gente, nós podemos desobstaculizar, tirar obstáculos para que a fé, que é uma graça que nos ultrapasse, chegue a algumas pessoas. E apresentarmos a fé de uma forma mais racional, no tempo em que vivemos, pode ser uma coisa interessante. Mas depois fé é sempre uma atitude de coração e de risco que cada um leva para a sua vida ou não, não é? Portanto, não há aqui conversões espetaculares por argumentação. Agora, o estilo é outro. E até o estilo de catequese. O estilo de catequese de antes era doutrinal. Não só das catequeses, mas da Igreja em geral. Isto já seguiu vários ao longo da história. Repare, isto já foi à porrada. Ponto 1. Cruzado, já foi à porrada. Converteiros, infiéis. Não é? Depois passou-se também para um estilo, embora não à porrada, mas autoritarista. E dizer, não é? Esta malta não sabe nada, então eu digo. Não é? Depois passou a haver uma ligeira metáfora já interessante, que é a metáfora de passares de impor a propor. E este já é um grande salto. Já não era mau se todos os catequistas, pedagogicamente, propusessem em vez de impor. Mas há um outro nível, que é o nível da modernidade, e que nós ainda não conseguimos perceber totalmente em Igreja. É o nível do diálogo. Diálogo no sentido de diálogos. 2. Eu, faça um não crente, quero ouvir-te. Quero acolher as razões da tua não crença. Porventura que são as minhas também. Então, quero tudo menos converter-te. É evidente, nós somos apóstolos, mas numa metáfora dialogante. Nem é à porrada, nem é com argumentos autoritários. É propondo a fugir para o diálogo, para o acolhimento, de facto, do outro. Portanto, o diálogo com a não crença. Portanto, imaginem uma mãe diante de um filho ou de uma filha que não crê. Qual é a grande pergunta? O que é que sentes? E o que é que achas? Essa é a grande pergunta. Ai, tu devias ir à missinha. Tudo estragado. Não é? Portanto, é escuta. É escuta só. E a paciência, que é uma virtude também que nos é muito pedida, não é? Mas esse é um tema que dá pano para mangas e é muito importante hoje, porque nas catequeses, como sabem, tropeça-se com a não crença dos pais e transportada pelos miúdos de uma forma muito... A não crença para nós crentes é também um dom, porque enfim, eu sou um amante da não crença, porque acho também que a não crença robustece a nossa fé, porque nós temos zonas não crentes, porque diante da não crença temos que robustecer também as razões da nossa fé, não é? E ainda bem que há não crença, porque ela agudiza a liberdade dos homens de poderem escolher ou não, não é? E aqueles que são mais pessimistas em relação à não crença da contemporaneidade, imaginem este comentário, não sei se já vos ocorreu. Estou aqui em Baião, há 50 anos era a igreja cheia, agora está cá meia dúzia. Ora, eu diria que há 50 anos a igreja estava cheia e se pudéssemos fazer uma sociologia barata retardada, 80% ou mais daquelas criaturas estavam ali à força, que não fosse um chapadão, não vais à missa não, vais. Ai, não vais, que parece mal não ir. Portanto, não é certa a qualidade motivacional e genuína das pessoas que iam à missa no passado. Numa versão mais otimista,
temos gente que quer estar e que vai livremente, não é? Sem isto querer dizer uma posição ingênua e não autocrítica do trabalho de casa que nós, Igreja, ainda não fizemos para seduzir as pessoas a aproximarem-se de Cristo e mesmo para celebrarem a forma como celebramos. É ainda muito xoxa, muito longe da festa, muito... Enfim, tem muito que se lhe diga. Mas, independentemente desse trabalho de casa, podemos não ser pessimistas com uma análise só desta natureza, mesmo sem sermos historiadores, imaginarmos a quantidade de pessoas que há 100 anos enchiam as igrejas, que motivação teriam cristã genuína para lá estar. Umas sim, mas outras não, certamente. Eu ia à missa que minha mãe mandava. Claro. Não tinha não só o que estava a fazer. A minha mãe chegava à hora dele, está na hora da missa. E eu obedecia à minha mãe, não pela missa. Embora seja uma tentação, eu vou pedir que a gente, atenção, temos que pôr o dedo no lado para falar. Vamos, como somos muitos, temos que fazer assim. Diga. E também tenho a certeza que estava lá muita gente com medo que se não fossem à missa Deus ia castigá-los. Então com medo Também, pois. que fossem castigados, iam todos à Não só dos outros, mas de Deus. Era algo que eles temiam por castigo. Com certeza. No tempo em que Nossa Senhora apareceu, tenho a certeza absoluta que muita gente ia à igreja porque tinha medo desse Deus castigador. Com certeza. Muito bem observado. Isso mesmo. Muito bem. Ok, grupo 3. Qual foi o tema que escolheram? Nós escolhemos o Big Ah, pum! Big Bang, E, portanto, a ciência e a religião ambos dizem que não é explicável, não é? E é algo que nos transcende, mas que antes da partícula existia ali Deus. Deus para nós que acreditamos. Isto portanto, numa formação que tive, portanto, explicaram isto, não é? E eu levei para a catequese e digo sempre na catequese que antes daquele pontinho negro também que existia Deus. Como? Não sei, acredito. É como o ovo Kinder, é 2 em 1. E eles querem o que está lá dentro, mas não sabem o que é que está lá dentro, não é? É igual, é um mistério. Certo. E nós, portanto, só ficamos por aqui, porque nós acreditamos que Deus é que fez explodir aquele ponto, aquela partícula do neutron. Certo. Muito bem. Pois, há mais uma vez, reparem nestas coisas da ciência também, há matéria explicável e matéria não explicável, não é? E depois, às vezes, há um problema com as palavras e com as perguntas. Por exemplo, a pergunta o que existia antes do Big Bang é uma pergunta que a ciência tem alguma coisa a dizer e há uma resposta, entre aspas, científica para essa pergunta, mas que é uma resposta cujo caminho é questionar a própria pergunta. Ou seja, o Big Bang coincide, é a melhor teoria que nós temos hoje para explicar o início, a formação e a evolução do universo. Poderá vir outra teoria um dia, mas para já é a melhor. E segundo essa teoria, e há vestígios dela, descobertos com uma metodologia muito própria da ciência, que tem a ver com observar e experimentar. No caso da astronomia, nós observamos a luz que vem do céu, que é visível e não só, e conseguimos a partir daí compreender o que é que há no céu e o que é que houve. E através de uma chamada radiação de fundo micro-ondas, curiosamente descoberta por um padre, para quem achar que a Igreja é inimiga da religião, se estabeleceu esta teoria, que foi consolidando, de que houve uma explosão, e é uma teoria coerente, não é? O próprio universo está ainda em expansão, e houve uma explosão da qual resultaram muitos pedaços. Nós somos um grãozinho de pó aqui no universo, andamos à volta de uma estrela chamada Sol, há 100 mil milhões de estrelas na nossa galáxia, mas há 100 mil milhões de galáxias, cada uma com 100 mil milhões de estrelas, cada estrela talvez com grãos de pó como a Terra à sua volta, os números são astronómicos e por isso a probabilidade de existirem extraterrestres é enormérrima. Mas existe, portanto, esta explosão, e esta explosão coincide, o Big Bang, que está datado, enfim, com alguma aproximação, coincide com o início do tempo. O T igual a 0, o tempo começa ali.
Então a pergunta, o que existia antes do Big Bang, do ponto de vista científico, não tem sentido, porque não havia tempo. Ok? Portanto, o tempo começa naquele instante. Mas é uma pergunta que, mesmo em contexto científico, os miúdos legitimamente podem colocar. E à ciência, não é só à fé, à ciência faltam palavras e faltam... A ciência e a fé partilham várias coisas. Uma delas que partilham é a sua relação de fascínio pelo mistério. Ok? Depois, ambas, às vezes a religião resiste um pouco mais, devem ser dinâmicas. Devem ser dinâmicas porque as coisas vão mudando. E ambas devem ter a humildade de reconhecer que tateiam e que as palavras são insuficientes. São tentativas de explicar. Agora, a ciência tem ferramentas muito fortes e meios muito fortes que nos dão alguma consistência, não é? A pergunta ao que existia do Big Bang, antes do Big Bang, apetece fazer, mas do ponto de vista científico, aliás, como disse bem, nessas perguntas às vezes a gente deve sempre responder não sei, não é? O que não é grave. Conviver com o não sei cada vez é melhor. Mas podemos saber qualquer coisa, não é? Uma vez perguntaram ao Papa Francisco, uma criança, o Papa Francisco tem formação de Engenharia Química, como convém, e perguntaram-lhe o que é que existia antes do Big Bang. E ele era uma criança, ao seu estilo, disse assim, olha, o Big Bang, como sabes, é uma explosão. Para nós crentes, é uma explosão de Deus, que é uma explosão de amor. Isto agora sou eu a dizer, o amor, como sabemos, não é propriamente um atributo ou um adjetivo que se possa dar a Deus, mas para nós coincide. O amor é a palavra mais forte que temos para dizer o que Deus é. E não uma característica de Deus, é ontológico nessa perspectiva. Então, há essa explosão, e o Papa disse à criança que era uma explosão de amor, por antes só existia amor concentrado. É uma resposta à luz da fé, que pode ser dada a uma criança, não é? Mas quer dizer isso mesmo, sem validar as descobertas científicas que andam por aí, não é? Nós agora começamos a ter as ondas gravitacionais, que são outros sinais que nos aparecem do universo. Estávamos habituados a estudar o universo com luz. Cientificamente, luz é luz visível, mas também outras luzes que não são visíveis. E agora começamos a ter uma espécie do som do universo. Começamos a ouvir o universo, que nos fala do seu passado. Portanto, isto é fascinante. Fascina aos miúdos e fascina-nos a nós. Nós, pessoas que gostamos de ciência e temos fé, vemos isto também como uma manifestação da beleza de Deus Criador. E o facto de podermos desvendar isso um bocadinho é para nós também um fascínio. Portanto, a ciência, neste sentido, é tudo menos inimiga de Deus. Não é? Sim. Só uma pequena questão. Eu acho que quando estamos a falar com um não crente, ou no caso da religião, com um não crente, se estamos a falar de outra área qualquer, com uma pessoa que seja contra ou que não, ou que seja completamente uma ideia distinta da nossa, seja a área qual for, o falarmos em tempo zero, nós quando nós não queremos ver ou temos uma ideia completamente fixa de uma coisa, é difícil tirar a barreira. Então não adianta estar a falar em tempo zero porque a pessoa não vai querer saber o que é o tempo zero, nem faz esforço para saber o que é isso, não é? Quando estamos a falar com uma criança, ali a colega da Glória falou que estava a dizer que os miúdos começaram a ir para o quarto, para o quinto ou para o sexto ano, não posso especificar agora o ano, e chegaram aqui a pensar, mas na escola, em ciências, disseram que não foi nada disso. Houve um boom e não foi nada do Deus, não foi nada disso que aconteceu. A explicação mais lógica é mesmo essa. Nem é ir ao tempo zero, digo eu, quando estamos a falar com uma criança, nem é o tempo zero, nem é o tempo 1, nem é o tempo 2. Se o universo é tão disperso, é tão grande, se a própria ciência não nos consegue especificar o tamanho, não é? Bem, dá algumas dicas. Pronto, estou a falar no modo global. Quando não nos conseguem dar certezas, quantas galáxias são, quantos... Não temos o 100% de certeza de uma coisa, não podemos garantir, ou estamos a entrar no campo do milagre. Pode haver ali algo. E isto, é isso, quando estamos a falar com uma criança, que temos que esquecer um bocadinho a parte científica e tentar mostrar-lhes o outro caminho. Não é? Porque se vamos entrar na parte científica, uma criança de 10 anos ou de 9 anos, provavelmente não vamos conseguir chegar lá nem dizendo a dizer que foi o tempo zero. Se calhar a explicação do amor tem uma lógica que faz no sentido que quando estamos a falar com uma criança e tentava levar para aquela racionalidade, mas se calhar a mais lógica é mesmo esse.
Quando a própria ciência ainda hoje não nos consegue dizer com garantias que foi assim, é que eu estava a dizer que hoje podemos especificar com quase não sei quantas porcentagens que foi o boom e que deu ali, não é? Uma reação, mas amanhã poderá não ser essa a explicação. Não é? Quando nós próprios não sabemos, eu acho que a maneira mais fácil mesmo de tentar explicar isto a uma criança é mesmo isso. Há ali qualquer coisa que nós ainda não sabemos muito bem como é que foi. Não é? Eu tal milagre, eu tal nossa fé, que antes do boom, eu estava ali a colega a dizer, há ali qualquer coisa que fez descontar aquele boom, não é? Eu tenho nas entrelinhas da sua conversa alguma discordância, não dramática, mas gostava de explicitar. Eu entendo que não ganhamos, em nenhuma circunstância, em separar a ciência da religião. Acho que é melhor integrar, e essa integração e essa mistura vejo-a como favorável. Portanto, uma coisa não quer dizer a outra, mas não é preciso também uma higiene. Então, é verdade que há perguntas, por exemplo, nós não devemos perguntar à Bíblia perguntas de natureza científica, porque a Bíblia não é um livro científico. Devemos ir perguntar ao livro da natureza. Mas nós não temos dois cérebros, temos um só. E, portanto, a fé e a ciência, nesse sentido, são integráveis. Estamos a falar do mesmo. Eu penso que o que estava a discutir era do ponto de vista terminológico com as crianças. Mas eu penso que também... Não, a ciência... E também não desvalorizar a ciência. Porque a ciência, de facto, é uma forma espantosa, também ela própria, cheia de beleza, de descrever a realidade. E não vamos confundir a ideia do chamado critério da falsidade na ciência, porque a ciência caminha em teorias que vão sendo sucessivamente falsificáveis. Mas não é inconsistente. A ciência é uma coisa tão importante que nos dá uma lógica de perceber o mundo fundamental e dá-nos outra coisa que todos nós e as crianças usufruem, que é uma qualidade de vida extraordinária e uma esperança média de vida maior por causa da ciência. Se não houvesse ciência, não sei se temos essa consciência, cerca de 90% de nós não estava aqui neste instante. Portanto, temos também esse benefício direto. Portanto, é possível uma visão otimista, contemplativa e integrativa da ciência a par de certa catequese, com o ajuste de linguagens, que é uma das coisas complexas que andamos aqui a tentar tatear. Ok, deixem-me fazer-vos uma pergunta prévia. Nós podemos continuar neste ritmo, num círculo grande, neste diálogo, ou sacrificar esta parte e fazer o trabalho de grupo um pouco mais longo? O que é que acham? Continuamos esta ronda mesmo assim? Continuamos, vamos continuar a ronda. Então, estávamos no grupo 3, passamos para o grupo 4, certo? O que é que escolheram, Rui? Foi o tema 11, que implicações têm os elementos científicos na filosofia e na religião. A religião tem medo da ciência e uma das primeiras questões que após a introdução que tenho cá é porque é que a religião no passado e ainda hoje resistiu tanto à incorporação do conhecimento científico. No fundo, vai de encontro àquilo que acabou de dizer, não é? Ou seja, que não devemos afastar a ciência da religião, não é? No entanto, em pleno século XXI, não é? Ainda há muita resistência da Igreja à incorporação da ciência, do conhecimento científico. E aquilo que falámos é que durante muitos séculos a religião foi muito fechada sobre si própria. A religião era poder político também, durante muitos séculos. Era avessa ao conhecimento científico, não é? Contestou Galileu, não é? A teoria também de Darwin, a evolução das espécies, e foi sempre muito fechado. Mesmo agora, só no século XX, se calhar a partir do Concílio Vaticano II, é que houve uma maior abertura, não é? Uma alteração mais proximidade com as pessoas, mais proximidade com realmente a comunidade, não é? Porque até aí era muito fechado sobre o clero, não é? Era uma religião para fechar, para a estrutura apenas. A questão aqui é que realmente no século XXI o que é que ainda o clero, não é? O que é que ainda é muito avesso à adesão ao conhecimento científico, a incorporação das vantagens da explicação da evolução do conhecimento científico, não é? Utilizar essa evolução como também evolução do crescimento para a fé, para esse amor para Jesus Cristo.
Muito bem, então só 2 ou 3 comentários. Eu diria que na contemporaneidade e na Igreja Católica as coisas estão muito bem, melhor do que concretamente noutras religiões, e portanto a catolicidade neste momento, nos últimos 3 papados, já com João Paulo II, com Bento XVI mais ainda, com Francisco mais ainda, esta ideia de uma integração positiva da ciência e até da sua afetação na teologia, embora aqui mais lentamente, está muito razoável. Portanto, temos tido grandes progressos. Isso por um lado. Na contemporaneidade a coisa é diferente. E mesmo no olhar da história, sem nós nunca convém, não, a ciência, a religião nunca obstou à ciência. Também não advogo essa tese ingênua de que a Igreja nunca obstou à ciência. Mas, quando se faz leitura histórica, nós temos tipicamente 2 pecados na leitura histórica, genérica. Um chama-se anacronismo, que é ler com o olhar e com os critérios de hoje o passado. Não é? É muito fácil, mas é equívoco e não é interessante. E outro chama-se extrapolação, que é, porque aconteceu uma vez assim, então é sempre assim. Que é equivalente à analogia de eu chegar aqui ao Porto e dizer: o Futebol Clube do Porto é uma desgraça. Fixo no campeonato deste ano que correu mal, estou a esquecer os campeões europeus, os campeonatos que o Porto ganhou nos anos anteriores, estou a fazer uma extrapolação injusta. Ora, com a Igreja pode ser o mesmo. A Igreja sempre obstou à ciência, por causa de um caso que mesmo assim é mal contado, de Galileu ou de Darwin ou de outros quaisquer. Ora, a Igreja pontualmente, e por motivos que se podem compreender, porque não foi fácil fazer esta ginástica, a ciência foi também um aporte muito importante para deixar de ler a Bíblia à letra e a ler como um livro científico, mas tudo isto se fez dinamicamente na história. Mas é verdade que, por outro lado, a ciência nasce a partir da cristandade. Por vários motivos práticos, porque de facto eram nos mosteiros e eram os clérigos que faziam essa ciência, e por motivos também de natureza religiosa. A visão cristã, a cosmovisão do mundo cristã, foi propensa a que a ciência tivesse nascido há cerca de 500 anos na Europa Ocidental cristã. E, portanto, há aqui uma simbiose de motivos que também nos devem pôr as coisas no sítio certo. Embora tenha havido aventuras no passado de algumas não aceitações imediatas, com certeza que houve, não é? Da teoria da evolução, de vários pensadores, inclusive no século XX, várias pessoas que tinham pensamentos vanguardistas demais e eram um pouco lateralizadas. Enfim, um deles, que está nas entrelinhas do que vos digo, é um autor que, se forem ao Sr. Google, encontrarão informação sobre ele e é importante e inspira muito alguma da conversa que hoje tentarei ter convosco. Chama-se Teilhard de Chardin, por exemplo. É um pensador, era um padre jesuíta que era paleontólogo, filósofo e teólogo, e era um evolucionista no início do século XX, e na realidade foi mandado para a China, não por acaso. Mandado para a China, lá escreveu umas coisas, depois foi reconhecido, acolhido e tido fortemente em conta, mais do que se julga no Concílio Vaticano II, mas houve estas resistências, não é? São interessantes. Não confundir depois com a questão ética, que pode ser que, se algum grupo calhar esse tema falemos, que tem a ver com outro assunto que às vezes pode parecer que a Igreja Católica em concreto, com as suas posições éticas sobre alguns assuntos, seja entendida como um travão de ciência, mas isso é outra história que depois poderemos falar se tivermos tempo. Mas é um tema também muito engraçado, esta ideia, portanto, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A ciência nasce, curiosamente, de dentro da Igreja, sempre com este equívoco que dá para olhar a história da Igreja não só na relação com a ciência, mas com o mundo. O grande pecado da Igreja é quando ofende o seu fundador Nazareno e se transforma num instrumento de poder e não de serviço. E isso aconteceu também na relação com a ciência. Nós vivemos agora, em particular, um papado onde, felizmente, está a ser muito sublinhada esta inversão de conversão fundamental de um Cristo que na Igreja serve e não que gere poder, não é? E isso sempre foi um tropeço, também de todos nós, cada um de nós na sua vida, quando se distrai, até como educador, catequista, pai ou mãe, usa o poder em vez do serviço e é uma chatice. Ia dizer qualquer coisa? Sim, a segunda questão, que nós temos dúvidas, não é? Ou seja, que vantagens é que podemos retirar da ciência? A religião pode, no diálogo com a ciência,
e com a cultura contemporânea, que vantagens é que podemos retirar para nós? Nós temos um bocadinho de dificuldade em chegar a encontrar essas vantagens. Certo. Sobretudo da cultura contemporânea. E eu partilhei convosco 2 ou 3 coisitas, não é? Eu partilhei a propósito desta pergunta com este grupo, por um lado, precisamente o evolucionismo, que pode ter influência positiva e já está a ter em alguma teologia, dando precisamente um caráter mais evolutivo, no melhor do sentido. Esta é uma ideia muito teardo-chardiana também, de um cristianismo que evolui, de um Cristo que Ele próprio evolui, de um Deus que evolui connosco, de um homem que evolui. A palavra evolução tornar-se muito amiga da cristologia, da teologia e da nossa fé. Isso pode ter uma inspiração interessante. E depois, por exemplo, se simpatizaram mais ou menos com a colocação que aqui foi exposta sobre os milagres e a explicabilidade dos fenómenos, o meu entendimento é que desacoplar a intervenção amorosa de Deus e contínua do que é extraordinário e do que não é explicável, e isso foi-nos induzido também pelo conhecimento científico que permitiu explicar melhor algumas coisas, quanto a mim, conduz a uma fé mais madura, mais consistente, mais de dentro, mais comprometida, mais sempre e não só quando estou à rasca e há um milagrete. E, portanto, é um subsídio que pode ter verdadeiras implicações religiosas positivas, me parece. Ok? Estamos no grupo 4. Agora passamos para o 5. Que tema escolheram? O tema que escolhemos foi também, como aquele grupo, a teoria do Big Bang. Relativamente às perguntas que estavam, portanto, nós tentamos fazer aqui um telegrama pequenininho, não é? Que foi pedido. Que, quanto à primeira, que não é preciso incluir Deus para explicar a evolução do universo, na explicação, não é? Mas que todos achamos que Ele está lá, implicitamente, porque todo o amor é criador e Deus é amor. E, portanto, que está lá, seja no antes, seja no durante, seja no depois, está lá sempre. Pronto, que achamos também que por nós próprios não conseguimos chegar a Deus ou afirmar que Ele existe, mas que Ele que se nos revelou. E como Ele se nos revelou, não é? Nós conseguimos lá chegar, não é? À afirmação de que realmente Ele existe. Mas para isso precisamos de ter então um coração simples e humilde para conseguir alcançar essa percepção. Quanto à última pergunta, já não tivemos muito tempo, mas sempre conseguimos dizer que para nós, não é? Deus existe desde sempre, que para os não crentes será sempre um vazio, não é? Porque não tem o amor, não é? Aquela, digamos assim, do acreditar da fé dentro deles. Muito bem. Sempre na dúvida. Um ótimo telegrama. Deixem-me só dizer, fazendo alguma ponto com a observação que foi feita ali há bocado a propósito da ciência e da religião. Há uma teoria, pode ser que alguns de vós já tenham ouvido falar, do Intelligent Design, com a qual eu não simpatizo muito, e que é mais ou menos esta perspectiva. A gente sabe algumas coisas sobre o universo e depois aqui não sabe, aqui falta ciência. É o dedo de Deus. É o dedo de Deus. Está Deus explicado cientificamente. E isso é um nó, é um paradoxo, porque aqui sim convém distinguir e são coisas diferentes. A ação de Deus não tem um vínculo à não explicabilidade. Porquê? É isso que temos que separar um bocadinho. Não explicável é Deus. Explicável é a ciência, é a vida. Deus é bem maior que isto tudo. Não é? E pressupõe essa fé, E portanto esse é um aspecto que convém termos aqui presente, não fazer Deus o tapa-buracos da ciência. Há umas coisas chamadas equação de Deus, uma matemática muito complexa e não se sabe, é o dedo de Deus. Ou a partícula de Deus, há uma partícula que não se sabe o que é, quando descobrimos, percebemos tudo, é a partícula de Deus. Enfim, foi um nome por acaso feliz do ponto de vista mediático, mas que tem este perigo, não é? De Deus poder aparecer como o tapa-buracos, digamos assim. Depois só fazer uma observação, não nos esqueçamos nunca que a crença e a não crença, a dúvida e a não dúvida, não são dicotomias dos crentes e dos não crentes. Eu, João Paiva, tenho zonas não crentes. Aliás, isto facilita-me imenso o meu diálogo com os não crentes, não é? Eu tenho zonas não crentes, eu arrisco também, eu tenho dúvida. A minha fé, aliás, alicerça-se sobre a dúvida.
É também um risco, não é? Isto ajuda-nos, aliás, para outras dicotomias, a do céu e do inferno, por exemplo, acho fascinante. As pessoas que ainda acham que há um céu para onde vão os bons e um inferno para onde vão os maus. Isto é tudo cá dentro, a conviver, não é? Quando nas leituras evangélicas há umas exegeses muito baralhadas das ovelhas e dos cordeiros e do trigo e do joio, e gente que acha que é olha, eu sou ovelha, vou à missa. Nós somos os dois, não é? Temos cá dentro este diálogo, vamos percebendo e experimentando que quanto mais fizermos determinadas escolhas de acordo com concretamente os critérios de Cristo, mais livres somos, mas é um caminho que temos que fazer. E na nossa relação com a crença e com a não crença, não é? Eu costumo dizer às vezes à malta mais nova principalmente, para os colocar à vontade, e digo assim, eu tenho dúvidas da existência de Deus. Eu, João Paiva, tenho dúvidas da existência de Deus. Coloco-me sobre a dúvida. Tenho menos dúvidas sobre a experiência de Deus. Mais uma vez vamos à vivibilidade. É quando eu experimento viver como se Deus existisse, que ensaio interiormente e exteriormente uma plenitude, um encontro e uma liberdade, e ao fim e ao cabo descubro que aquilo que eu inventei existia. E eu que era um buscador, afinal era um procurado. Isto chama-se graça, não é? E portanto, em todo o caso, admitirmos também as nossas zonas. O catequista não é um super-herói da fé. Quer dizer, faz um trabalho, um esforço, não é? Mas tem dúvidas também. Esta coisa às vezes assusta um bocado, quase. Em relação a isso, há um bocado estava a falar e eu estava-me aqui a lembrar. Aquela passagem bíblica em que Jesus, após a ressurreição, se encontra com os discípulos quando saem da barca e trazem o peixe, não é? Em que Jesus questiona Pedro 3 vezes se o ama. É óbvio que ele sabe que Pedro o ama, não é? Mas na perspectiva, penso eu, do que nós estamos aqui a partilhar, esse tal cristão que tem que duvidar, tem que questionar, tem que se interrogar, porque não é só dizer eu amo-te, não é? E adquirir isso como um dado adquirido. Claro. Fazer a tal vivência, não é? Claro que ele sabia aquele que o amava, mas a terceira vez que Pedro responde, não é? Diz que Pedro está entristecido e que fica triste. Mas se calhar essa tal dúvida, essa tristeza, fortaleceu, não é? A responsabilidade que estava a ser passada naquele momento para Pedro. Com certeza, não é? Portanto, e é tudo uma coisa de gerúndio, não é? Mais do que eu amo, como amei, é eu estou a amar, não é? E portanto estou a fazer este trabalho. É engraçado, há uma autora chamada Simone Weil, pode ser que alguns de vós já tenham ouvido falar, uma filósofa francesa, com uma fé muito interrogativa, e é uma personagem extraordinária, e a este propósito tem um texto em que ela diz que, imaginando, a metáfora é esta, imaginem 2 presos e têm uma parede no meio, e o preso de um lado, o preso pessimista, o preso que não tem fé, interpreta a parede como um obstáculo à comunicação. E entre aqueles 2 presos até pode ser o homem e outro homem, o homem e Deus, aquilo que vocês quiserem. Mas há uma parede. A fé é a interpretação daquela parede com um gesto criativo, a parede que aparentemente se separa, com os toques, tac, tac. Podemos inventar uma forma de comunicar com o outro lado, e começar a comunicar através da parede e percebermos que esta parede, que era um aparente obstáculo, com criatividade e com adesão, passa a ser a forma de comunicar. Não óbvia, é preciso ser-se criativo. Esta parede, uma das coisas que esta parede é a dúvida. Tac, tac. Bato, não é? Dúvida. Também podemos interpretar a parede como a fragilidade, a incompletude, o sofrimento ou a própria morte. Nós temos fé porque, apesar da parede, apesar da fragilidade, apesar do sofrimento, apesar da dúvida, acreditamos que o amor é a última palavra e que a parede é a penúltima palavra. A ressurreição é isto. Não é? Portanto, a parede é a penúltima palavra, não é a última. Muito bem, estamos no grupo 5, não é verdade? Vamos para o 6. O 6, depois nós temos começado sobre o tratamento das cenas e encontramos muito tempo de elaborar apenas uma vez com as cantas que
nós escolhemos se a ciência anula a religião. Certo. Parecido ali com o... Eu acho que não. Nós chegamos à conclusão que não. A ciência tem de ser aceitada pela Igreja, pela religião, porque quem descobre as ciências científicas são homens criados por Deus, e Deus lhe dá a inteligência para eles chegarem até onde vão. E por isso nós não temos que ter medo da ciência. Agora, e para mim, aí nós assim, agora os jovens vão para a ciência e depois já nem querem acreditar em Deus. E eu creio que isso há aí um erro da Igreja que temos a recuperar. Enquanto, por exemplo, eu sou uma pessoa de pouca cultura, vivo no meu meio, não conheço muito estrangeiro. Eu acho que aqui nós, em Portugal, chegámos a uma certa época que a catequese parou na doutrina e a ciência evoluiu. Os jovens começaram a ir para os estudos, nunca tinham dois jovens de vez em quando estudar e agora vão todos. Começaram a ter conhecimento da ciência e começam a dar respostas às dúvidas e às coisas deles através da ciência. Porquê? Porque a Igreja não evoluiu o suficiente para mostrar realmente quem é Deus, o que é a nossa fé, o que é que acreditamos e o poder do amor de Deus. Eu creio que foi esse o erro, porque de maneira nenhuma a ciência pode ser obstáculo à religião. Acho que nós chegamos à conclusão que não podia ser. Tem de haver uma formação, mas também isso é um bocadinho a minha opinião pessoal. Eu acho que nós não conseguimos transmitir a mensagem de Deus. Eu costumo confrontar muito os catequizandos nisto, trabalhamos com jovens. Eles querem dar resposta a tudo da ciência. Eu digo-lhes assim, não. Eu vou dizer que há duas coisas totalmente diferentes. A ciência todos os dias descobre coisas novas. O homem evolui, tem inteligência, consegue descobrir. E nós, a mensagem de Cristo há 2000 anos, está totalmente atualizada com a nossa vida hoje. A mensagem que Ele nos transmitiu, o que Ele nos manda fazer, o que Ele nos manda ser, é a coisa que não tem a ver com a humanidade. E por isso, uma coisa não difere com a outra. Uma é a inteligência do homem, descoberta, e a religião é uma mensagem do Deus de amor que quer que a humanidade seja feliz. Mas eu acho que isso, pronto, eu digo muitas vezes não conseguimos passar essa mensagem. Eu falo por mim, nós usamos pouco, formámos-nos pouco, e por isso muitas vezes acreditamos, não somos capazes de transmitir, e aí é que o jovem não apanha a fé, não se encontra com Deus. Eu acho, a minha maneira pessoal, acho que é essa. Nós temos de ser, mostrar que somos, mostrar que vale a pena acreditar aqui. E depois então nós conseguimos mostrar aos catequizanos que a ciência é boa, mas não tem nada, não vai declarar nada com a nossa fé, com a nossa crença, com a nossa religião. Muito bem, é isto da fé, é verdade que nós também, é bom sermos autocríticos daquilo que é a Igreja, que somos nós, não são os padres, não é? Já estamos fora, isso aqui felizmente nem é preciso gastar tempo com isso, com ideias retrógradas, que a Igreja são os padres ou o Vaticano ou a hierarquia, não é? A Igreja é o povo de Deus, nós os batizados com a mesma dignidade e a mesma exigência criativa que todos temos, ainda não conseguimos, não é? Mas sempre foi assim também um pouco, não é? A própria fé vivida, em igreja ou não, é sempre qualquer coisa da ordem do já, mas ainda não é? E portanto também devemos, embora sendo críticos, ser ao mesmo tempo contemplativos, agradecidos e perceber as boas coisas que se vão fazendo, apesar de tudo, não é? Eu quando participo nestes fóruns de catequese, eu, como devem imaginar, tenho algum filão crítico sobre a catequese da Igreja em Portugal, conheço melhor, mas paradoxalmente quando venho a fóruns deste género impressiono-me com a entrega e a lucidez. Quando usei aquela imagem dos catequistas irem para o céu, não foi só uma coisa a brincar, eu acho mesmo que aquilo que deve ser o passaporte. É bom que um catequista não seja catequista por causa disso, porque os prémios devem ser sempre uma consequência e não uma causa dos nossos gestos. Mas fazem-se coisas muito interessantes, não é? E, portanto, vamos fazer mais. E a palavra criatividade é muito importante, assim como também, e foi muito bem dito, já o dissemos aqui, mais do que técnicas ou conhecimentos culturais ou científicos, é esta aposta no ser, na coerência, no alinhamento da mente, da cabeça e do coração. E não há dúvida que para alinhar a mente, a cabeça e o coração neste tempo em que vivemos, a cabeça está muito embrulhada em cultura e dentro disso em cultura científica. Quando há pouco se falava de facto alguns padres, se quiserem teoria e mesmo leigos, deviam ter um pouco mais de cultura científica, pelo menos neste entendimento
do que não convém dizer teologicamente ou catequeticamente. Não é preciso dizer nada que ofenda a ciência que se conheça, e às vezes dizem-se coisitas muito levianas, é verdade. Muito bem, então o grupo 6 está. Falta o 7. Nós vamos de acordo com a maioria e podemos também a teoria do Big Bang. Muito bem. Vê-se que é um tema recorrente na catequese. É um que suscita também muitas questões, não é? E também por isso é que nós escolhemos. Ora, nós falamos, de acordo com a pergunta inicial, é se é compatível com uma perspectiva cristã que é narrada no livro de Gênesis, não é? Então, o que é que nós falamos? Nós chegamos à conclusão de que não podemos dizer que se trata de uma mentira. Temos que, aliás, achamos que à medida que estamos evoluindo e cada vez mais até no século XXI e por aí fora, achamos que estamos numa altura em que cada vez mais somos incutidos a respeitar as outras ideias, as outras opiniões, os outros projetos e as outras formas de criação do universo, e sabemos que não podemos dizer a uma criança ou a uma pessoa que aquilo que foi dito, possivelmente na escola, em ciências, nessas disciplinas, que aquilo que lhe foi dito ou que lhe foi explicado que é mentira. Não podemos dizer de forma nenhuma que aquilo que nós estamos a dizer é que é bom e que isto tudo é que é bom e que Deus é que criou isto tudo. Não podemos fazer isso porque na nossa visão é algo irreal. Temos que, sim, complementar as duas ideias, até que fazem sentido. Não descarto a possibilidade de ter sido assim que surgiu o universo, não estava lá para ver, não preciso estar. Sei que foi algo que aconteceu alguma coisa que surgiu e como consequência disso fez com que tudo isto existisse à nossa volta. Agora, sabemos que para nós crentes existe alguma coisa que está acima de nós, que nos deu vida, que nos ajudou a ter uma qualidade melhor, e é isso que quando uma criança nos vem colocar essa questão de na escola disseram isto assim e Deus não fez nada disto, é tudo mentira e não sei o quê. Nós também não vamos dizer, não é nada disso. É assim, existe essa realidade, agora o que nós podemos acrescentar é que existe a força de Deus, existe o amor de Deus, e nós, como crentes e com a fé que nós temos, acreditamos, sobretudo, que Ele fez parte desse processo e que ajudou e que, graças a Ele, deu-nos vida, e é isso que nós estamos aqui a fazer. E porque apesar de tudo já ter partido, os seus ensinamentos continuam e perduram para sempre. E aquilo que nós estamos a fazer é dar espaço e dar continuidade a essa caminhada. E outra coisa que nós também falamos foi, há uns anos atrás, é natural que, como já se falou aqui, muita gente ia à missa porque era uma obrigação. E ninguém questiona isso. Era uma obrigação e as pessoas iam, as igrejas eram cheias, possivelmente havia pessoas que iam porque tinham crianças, como nós também vamos, não consigo dizer o que é que cada um ia. O que é certo é que muita gente ia na altura e depois pensava, na altura era inquestionável nós pensarmos que havia outra maneira de pensar e outra maneira, outras realidades para além da realidade religiosa. E cada vez mais acho que houve uma abertura de mentalidade, e acho que isso é fundamental. Acho que com as novas gerações cada vez mais isso é importante. É preciso explicar às pessoas que existem muitas maneiras de pensar, muitas formas de ver a vida, muitas coisas diferentes que nós podemos fazer, e é preciso incentivar cada um a desenvolver a sua melhor pessoa que pode ser. Acho que esta foi. Sim. Uma pergunta, cada vez que eu sou política, agora queria saber se estava certa na resposta. A primeira vez que eu questionava sobre a ciência e a religião foi por um jovem que andava no sétimo ano, começou a descobrir a ciência. Então, eles estavam a ver isso, não é nada verdade para o sacrifício. Não foi o homem, Deus criou o homem descendeu do mar. Ele disse, é verdade, o outro foi o homem. Desistiram de haver macacos? Não. Então, uns homens foram desenvolver alguns macacos, desenvolveram corações, e os outros porque é que ficaram macacos? Às vezes, outro professor te explica isso. Há várias espécies de macacos. Pois há. Então, vais perguntar, o professor, se realmente o macaco tornou-se homem, ou se havia uma espécie diferente que não era macaco, era homem.
Muito bem, isso tem que se lhe diga. Então, um primeiro, já lá vamos ao macaco. Um primeiro comentário que estava-me a lembrar, enfim, que falámos aqui um bocadinho na teoria do Big Bang. Há uma brincadeira de palavras que eu gosto muito, que mesmo para miúdos mais novos pode ser que funcione e que projeta ela própria uma integração dos aspectos relacionados com o Big Bang e a teoria da evolução e a ciência em geral e a fé. Nós acreditamos numa criação evolutiva, ou se quiserem, numa evolução criativa. É uma brincadeira com as palavras que mostra esta síntese, não é? Portanto, o Deus que nós acreditamos que criou e está a criar e que professamos no credo, é gerúndio, está. Eu, por acaso, na liturgia, quando faço para mim, quando diz, creio em Deus que criou o céu e a terra, eu, para mim, digo, creio em Deus que criou e está a criar o céu e a terra. Faço este acrescento. Enfim, é um private joke. Está a criar. E é curioso, quando nós dizemos o credo, dizemos, creio em Deus que criou o céu e a terra. Ponto final. E nada dizemos no credo sobre a forma como Deus criou e está a criar. Nem a Bíblia é o livro indicado para nos responder a isso. Acreditamos que criou e está a criar o céu e a terra. Ponto final. Depois, há de facto dinâmicas. A sua abordagem é razoável, antropologicamente também é razoável. Neste momento anda-se à procura, há uma pergunta relativamente decisiva do ponto de vista mesmo científico, a ciência antropológica e evolutiva que estuda isso, quer saber quando é que há de facto uma descontinuidade cromossómica entre a evolução que os vários primatas foram tendo, enfim, os primeiros mais perto do chimpanzé, e depois de facto há uma evolução da massa encefálica e da composição do cérebro, tudo isso, e depois há ali um elo que ainda não se apanhou bem para este salto, digamos assim, para uma espécie de homo mais parecido com o que somos hoje. E portanto, aí há algum mistério, não que é por causa disso que porque Deus já está nessa evolução, sem qualquer problema, não é? E, portanto, o Deus em que nós acreditamos que está para além do tempo está amorosamente nesse processo evolutivo. A gente com a ciência vai tentando descascar um bocadinho, não é? Mas a evolução não significa não criação. E, portanto, disse bem nesse aspecto, não é? Evoluir não significa que não haja um ato criador. Agora, a novidade é que ele é feito não num sentido mágico, como ajustávamos melhor no texto bíblico, vem na terra jardim Éden, toma lá o homem e a mulher já feita, mas está a fazer-se. Aliás, nós estamos a evoluir, não é? Já temos alguma massa encefálica, alguns de nós nem tanto, mas vamos evoluindo para coisa melhor, não é? Vamos evoluindo para coisa melhor, e isso é um aspecto também interessante, digamos assim, da evolução. Agora, a ciência, como se nos oferece, com critérios com os quais podemos sintonizar, aderir e simpatizar, oferece-nos uma perspectiva razoavelmente lógica desta ideia da evolução. Há indícios de natureza científica sólidos, embora, como disse sempre aqui, todos eles falsificáveis, mas indícios sólidos de um processo evolutivo. Há uma pergunta muito interessante que depois faz aqui um cruzamento com a teologia e que pergunta, então, mas quando é que começa a alma? Não é? Quando é que podemos dizer que há de facto neste processo evolutivo? É uma pergunta complexa, que aliás nos faz remeter para uma outra do que é a alma, não é? Infelizmente a teologia atual e a cabeça de alguns de nós crentes tem uma visão, quanto a mim, excessivamente substancialista da alma, associando a alma a uma substância, a uma coisa. A mim parece-me que vamos melhor com a alma se associarmos a alma à palavra relação. A alma é uma relação, um potencial de relação com a transcendência amorosa. E o próprio Ratzinger, num texto dos anos 60 como teólogo, tem um texto muito bonito em que diz, no primeiro instante, não sabemos qual, em que o homem conseguiu balbuciar uma ideia de Deus, aí está o Rubicão da humanidade, não é? Portanto, esta ideia de poder nos relacionar com uma transcendência como o início, ninguém sabe esse ponto da evolução humana, onde é que se situa, não é?
Mas para nós também há esta distinção desta possibilidade de nos relacionarmos com a transcendência, que por ser uma transcendência amorosa, nos leva também e nos convida a uma relação com os outros homens que parece ser distinta da de alguns outros animais. Enfim, embora em alguns elementos em comum, a capacidade de cooperação, de solidariedade, de percepção e da relação com a transcendência, a relação com a morte, começa a existir alguns atributos de qualidade que nos distinguem e por isso nós nos entendemos como feitos à imagem e semelhança de Deus, por isso, não é? Mas é um assunto tão fascinante quanto complexo, de facto, e sempre incompleto. Ia dizer qualquer coisa? Não, você estava na brincadeira que o senhor estava a dizer que nós íamos evoluir na inteligência, então há esperanças que nós um dia sejamos todos inteligentes. Desculpe. Estava a dizer que nós agora já temos alguns, já têm neurónios, um bocadinho, alguns são mais inteligentes, os outros ainda não. Então há esperança que no futuro vai ser toda a gente inteligente. Mas, repara, isto da inteligência é uma questão curiosa, enfim, foi uma ironia minha que não devia ter dito, foi uma palavra feia. Apetece-nos às vezes dizer que algumas pessoas têm massa neuronal mais rarefeita, mas em rigor, até a fé nos convida a um horizonte muito mais profundo sobre isto da inteligência. A inteligência hoje, mais do que nunca, até apoiado na ciência também, deve ser entendido como um conceito plural. Há inteligências. Há pessoas que, por exemplo, têm uma particular inteligência para o cálculo, outras que têm para a linguagem. Muitas pessoas, imaginem, colegas meus universitários, que têm muita inteligência de cálculo, são pessoas com muito pouca inteligência emocional. E, portanto, hoje há inteligências. Enfim, há uma teoria chamada de Gardner que nos diz que há inteligências múltiplas e que pedagogicamente devemos valorizar. E esta é importante. E, se quiserem, eu também, inspirado cristamente, hoje que tenho 50 anos, valorizo muito nas pessoas que, por exemplo, tenho que escolher para fazer equipas de trabalho, seja de trabalho apostólico, seja de trabalho científico, seja de trabalho social. Valorizo muito não a inteligência no sentido clássico que se mede em testes de inteligência, mas valorizo muito a inteligência no sentido da abertura ao crescimento, de convívio com a surpresa, pessoas capazes de crescer e, portanto, também de se autocriticarem e de receberem uma crítica. Esta é a grande virtude, se quiserem, a grande sabedoria e que é bastante cristã, porque pressupõe uma humildade genuína de eu me abrir a crescer, não é? E quer crentes, quer não crentes, muitas vezes estão cheios de certezas demais, não é? E isso é um problema, não é? Ok. Sim? Só queria fazer um pequeno comentário. Quando falamos em catequese de crianças, de jovens, é sempre fácil dizer a culpa da Igreja, como estávamos a dizer, de não conseguir interlaçar, por vezes, a religião com a ciência, não é? Eu acho que cada vez a mais importante é a formação da fé nos adultos. O grande problema, eu vou ser um bocadinho meio, porque eu trabalho com crianças e eu se calhar vou ser um bocadinho meio nos números. Quando eu digo 80% dos pais de hoje não virem o ato da catequese, o ato de transmitir a fé à criança, como um ato e se calhar os 80% vão ser meio. Dificilmente conseguimos sair aqui aquela colega estava a dizer, começam na escola a ver a ciência e esquecem a religião porque não é nada assim. Quando os pais hoje em dia esquecem-se que os principais catequistas de crianças é a família em casa. Nós, catequistas presentes e os que no carro estão, a nossa função não é passar-lhes a doutrina nem ensinar-lhes fé nenhuma. É encaminhá-los, guiá-los para aquilo que nós achamos que é bem e vermos a parte positiva. Os pais em casa é que têm que dar a formação. Ok? É a minha maneira de ver as coisas. Quando eu vejo um pai a chegar a deixar a criança à porta do local da catequese e vir buscar e a descarregar, o termo técnico é descarregar. Descarrega-se as crianças e vai ficar passar a hora e meia, uma hora ou dentro da catequese. E às vezes o catequista está à espera que eles venham, porque aquilo não mata ele. Enquanto nós em casa não conseguimos, como eu ia dizer, enquanto eu em casa não consigo arranjar forma, meios, incentivar o meu filho a ir à missa ao Eucaristia ao domingo, por exemplo, que é uma coisa
coisa simples, como é que eu posso, não é? Incentivá-lo a ir sem o obrigar, porque a ideia é essa, não é? Nós temos que conseguir incentivar a criança a ir sem o obrigar, porque uma pessoa vai contrariada, quando chegar à escola vai ter essa ideia e morreu. Não há maneira mais de entrelaçar as duas. Portanto, enquanto os pais, por isso é que eu falo na formação dos adultos, porque hoje em dia o principal, em vez de estarmos a formar crianças, devemos primeiro começar pelo topo da pirâmide e depois começar pela base. Porque o nosso grande problema é esta faixa etária que nós estamos agora a falar dos pais, que por algum motivo foram obrigados na infância, não é, a fazer aquilo e agora não querem obrigar os filhos. Ok? Está um motivo deles, mas o grande problema é esse. O grande problema é esse, é que as crianças amanhã vão ser adultos, os adultos de amanhã, das nossas crianças de hoje, vão ser o espelho daquilo que vem em casa. A grande educação das nossas crianças é o ambiente familiar. E amanhã vão ser o espelho daquilo que aprenderam quando eram cachorros. E não tenham dúvidas nenhuma disso. E se eu em casa tiver o meu ambiente, não é isso, pai nosso, que é isso, pá? Acabou. Não adianta. Não foi nada assim, não adianta que o catequista estar a empenhar-se, estar a fazer das tripas coração, porque não há ideia nenhuma aqui. Portanto, enquanto nós não conseguimos incutir isto, e não há igreja, nem mudança da igreja que resulte, enquanto nós conseguirmos incutir isto em quem nos vai dar a base, não vamos conseguir lá chegar. Mas note, mesmo para este exercício de educação dos pais, que todos estamos de acordo, é preciso uma igreja renovada e criativa, não convém? E há também eu percebo o que disse e concordo na generalidade, mas convoco aqui uma ideia que já hoje comungamos e vou agudizá-la. Nós, quando constatámos aqui todos com uma certa unanimidade que há 100 anos as igrejas estavam cheias de gente que não queria lá estar. Se nós recuarmos 50 anos ou menos, e alguns de nós podem lembrar-se dos seus pais ou das suas avós, havia pais e mães, ai sim senhor, levavam o menino à catequese, iam à missa, rezavam terços e carregavam de porrada aos filhos, que eram tudo menos livres emocionalmente. Eu tenho uma visão relativamente otimista, não crítica, mas otimista, a pessoas que, mesmo não sendo de prática religiosa, têm uma cultura de liberalidade nos afetos, de aceitação, que, quanto a mim, até tem uma marca cristã, mesmo sem as pessoas saberem, e, portanto, percebendo o que disse e concordando, depois podemos, eventualmente, na medida que cada um se sentir bem, não ter um olhar tão catastrófico sobre o tempo que vivemos a este nível. Antigamente havia, ao seu estilo, pessoas que despejavam os filhos na catequese. É verdade que depois talvez rezassem às refeições, a famíliazinha toda unida a ir à missa, sabe lá Deus o que é que havia lá nos bastidores daquilo, das mulheres que tinham fraco acesso à livre liberdade e a expectativas de felicidade e de expressão afetiva, os miúdos também. Portanto, acho que podemos conjugar o sentido crítico que foi aqui dito, que é bom estarmos atentos e até fazermos algum trabalho criativo, enfim. Todos conhecem as práticas que existem da catequese dos pais, por exemplo, tudo isso, mas ao mesmo tempo, no sentido da análise histórica, não cairmos neste, às vezes há um certo pessimismo de leitura histórica, que todos vocês devem, por exemplo, imaginar que esta frase, as nossas crianças e os nossos jovens hoje já não respeitam ninguém, os filhos não respeitam os pais e os alunos não respeitam os professores, e os pais não ligam nada à educação dos filhos. A frase que eu acabei de dizer tem 2700 anos. Foi dita por Sócrates, o outro. Portanto, isto significa que as leituras... É verdade que há aqui um terreno por fazer e que os pais às vezes têm uma... Sim, diga, depois temos ali mais uma introdução. Vou propor o seguinte: começamos agora telegraficamente a colocar mais umas questões, uma observação, depois outra, depois teremos mais 3 ou 4 minutos para abrir o fórum. Alguém que tenha, também queria dizer ali qualquer coisa, alguém que tenha assim uma pergunta que estava ali, que queria mesmo saber qualquer coisa sobre isto, e abrimos isso, e então depois temos a nossa hora de almoço e fazemos o trabalho da tarde às 16 horas, começamos aqui com os pequenos grupos a fazer o mesmo trabalho com outro tema e fazemos o trabalho de grupo maior. Fazemos assim,